Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Mais uma vez aqui com vocês, professor Maurício Manuel, dando agora dicas para você fazer o seu desenvolvimento na redação. Um desenvolvimento fácil, um desenvolvimentozinho tranquilo, para que você possa fazer, criar, elaborar o seu texto a partir dessas dicas e tirar o seu 1000 na redação do Enem, né? Que bom que agora deu certo a gente fazer o desenvolvimento, demorou um pouquinho mais, estava todo mundo cobrando, mas essas dicas aqui eu tenho certeza que vão lhe ajudar demais a desenvolver o seu texto e a construir essa parte muito importante da redação do Enem, que é exatamente o desenvolvimento. Dicas bem objetivas, dicas muito diretas para que você faça essa parte do texto de forma bem tranquila e para que você consiga o seu 1000 na redação. Olha aí, ó, dicas para o desenvolvimento, acompanhe o nosso quadro explicativo aqui. A minha dica para vocês é o seguinte: como você tem um parágrafo para a introdução e um parágrafo para a conclusão, né, a dica que eu dou para vocês é que você faça o seu desenvolvimento em 2 ou 3 parágrafos, tá certo? 2 ou 3 parágrafos. A minha sugestão mesmo, objetiva, é que você faça em 2 parágrafos, tá certo? Porque 2 parágrafos eu acho que você consegue contemplar bem a argumentação, contemplar bem o elemento que você vai utilizar, as informações que você vai utilizar para justificar a sua tese, tá certo? Então faça o seu desenvolvimento em 2 a 3 parágrafos, porém, se você fizer em 2 parágrafos, eu acho que já está no tamanho ideal, já está beleza para que você possa tirar o seu 1000 na redação, tá certo? Como é que vem o formato desse parágrafo do desenvolvimento? Como é que deve se apresentar esse parágrafo do desenvolvimento? Dica bem simples para vocês, ó. Parágrafo do desenvolvimento, tópico frasal. O primeiro período do seu texto deve ser o tópico frasal, que é exatamente o que você vai defender posteriormente. Lembrando que na sua introdução, você já disse qual vai ser a sua tese. A introduçãozinha que eu expliquei na aula anterior, né? Você já disse qual vai ser a sua tese, tá certo? Dentro do parágrafo do desenvolvimento, você vai utilizar o tópico frasal a partir da sua tese, certo? E vai justificar, detalhar, dar exemplos e explicar esse tópico frasal. Este tópico frasal já vai estar presente lá na sua introdução. A ideia dele, a tese que você vai defender vai estar presente lá, tá certo? Então é isso aí, ó. Tópico frasal mais exemplos, detalhamento ou explicação desse tópico. Esse é um formato simples e básico de desenvolvimento. Se você utilizar esse formato aqui, tenho plena certeza que a sua nota mínima vai ser 800 na sua redação do Enem, caminhando aí para o 1000. Certo? Como o seu objetivo é a aprovação em alguma universidade pública, eu tenho plena certeza disso, né? Você vai caminhar aí para a sua aprovação sem sombra de dúvidas, tá certo? Então, tópico frasal mais exemplo, detalhamento ou explicação desse tópico. Vamos aqui a esse parágrafo de exemplo que eu utilizei aqui para vocês, ó. Vamos lá. Utilizando a mesma temática que foi utilizada na redação do Enem anterior, que falou sobre a questão do preconceito religioso, né? Enfim, vamos aqui, ó. Percebe-se que certos preconceitos estão enraizados no pensamento dos brasileiros há muito tempo. Pronto aí, o tópico frasal dela, o tópico frasal desse parágrafo, né, o tópico frasal desse texto. Percebe-se que certos preconceitos estão enraizados no pensamento dos brasileiros há muito tempo. Agora, o que é que esse texto vai fazer? O que é que esse aluno vai fazer? Ele vai explicar este tópico frasal, utilizando exemplos, detalhando ou explicando por que ele utilizou essa informação lá no texto. Veja aí, ó. Desde as grandes navegações, por exemplo, que os portugueses chamavam alguns povos africanos de bruxos. Com a vinda dos escravos ao Brasil, a intolerância só aumentou e eles foram proibidos de praticarem suas religiões, tendo de submeter ao cristianismo imposto pelos colonos. É por isso que as práticas das religiões afro-brasileiras são vistas como bruxaria e macumba. Quase sempre são vistas como bruxaria e macumba, e perceba aí que todas essas informações que vieram após este ponto final aqui, ó, né, todas as informações que vieram após o ponto final são informações que explicam o posicionamento que está neste tópico frasal. Qual é o tópico frasal? Lembrando para vocês, ó, percebe-se que certos preconceitos estão enraizados no pensamento dos brasileiros há muito tempo. Aí ela vem explicar, exemplificar este tópico frasal. Tá certo? Então tudo que vem depois do tópico frasal tem que servir para explicar o que você disse, explicar a ideia que você utilizou lá no tópico frasal, tá certo? Deu para compreender aí? Olha só como o próximo parágrafo traz a mesma ideia. Veja bem, em outros países há também relatos e exemplos de preconceitos religiosos muito evidentes, como contra os muçulmanos, por exemplo. Mais um tópico frasal. Falou de um outro preconceito religioso, utilizando como exemplo outros países, tá certo? E utilizou uma outra vertente religiosa, que é a vertente dos muçulmanos, tá certo? Então ela vai agora explicar esse tópico frasal. Perceba aí, ó.
É comum vermos em filmes e produções culturais ocidentais, sobretudo as americanas, uma posição desfavorável do Islã frente às outras representações religiosas, sobretudo as cristãs. Os principais vilões de séries e filmes mantêm relação direta com os estereótipos criados para apresentar os muçulmanos, o que serve para alimentar ainda mais a ideia de que existem religiões superiores. No mundo, houve um aumento de mais de 60% das denúncias de preconceito religioso contra os seguidores do Alcorão. Veja que o tópico frasal dela falou que há outras formas de preconceito mais evidentes, sobretudo contra os muçulmanos, e o restante veio para explicar, exemplificar, detalhar o que ela tinha dito nessa frase inicial, que é o tópico frasal. Então, uma forma bem simples de você organizar o seu desenvolvimento é exatamente isso. 2 parágrafos, aí você vem com tópico frasal, depois explicação desse tópico frasal, tá certo? 2 parágrafos, tópico frasal, explicação, detalhamento ou exemplos desse tópico frasal do que você afirmou no tópico frasal. E aí vem uma dica preciosa para você, tá certo? No primeiro parágrafo do desenvolvimento, você vai procurar utilizar informações com referências históricas e geográficas, tá certo? No primeiro parágrafo do desenvolvimento, você vai procurar utilizar informações com referências históricas e geográficas. No segundo parágrafo do desenvolvimento, você vai procurar utilizar informações estatísticas. Dica preciosa por quê? Porque existe um dos critérios de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio na redação que diz respeito a você utilizar informações de outras áreas de conhecimento para complementar, para suplementar e justificar o seu posicionamento. Quando você utiliza informações de referências históricas e geográficas, você está buscando lá nas ciências humanas. Quando você utiliza informações estatísticas, você está buscando informação lá nas ciências da natureza ou na matemática, nas ciências exatas. Então, isso aí são dicas simples, mas que suplementam demais a sua redação. E aqui nós temos o nosso desenvolvimento fácil, facilitado, para você conseguir o seu 1000 na redação do Enem. Beleza, galerinha? Esse vídeo para vocês aí, espero que tenha ajudado bastante no aprendizado de vocês e até a nossa próxima aula.